Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa nona noite do nosso novenário, do nosso padroeiro Santo Antônio. Acolhemos de modo especial as comunidades convidadas, Pedra Grande, Lagoa Grande e todos os motoristas e motoqueiros. Temos como tema da festa esse ano, Santo Antônio ajudar-nos a vivermos uma igreja sinodal e missionária. A adesão à lei de Deus que encontra o pleno cumprimento em Jesus no mandamento do amor. Gera vida e liberdade para todo o povo. Os que não conhecem que é o Senhor e que é Deus, mas preferem seguir a idolatria aos deuses deste mundo, permanecem no caminho da morte, escravizados no pecado. Celebremos esta Eucaristia, renovemos com o povo diz, a nova aliança, nova fidelidade no Senhor, nosso refúgio e esperança. Vamos ficar de pé para acolher o nosso padroeiro Santo Antônio. Filho de Santo Antônio, servo do Senhor, a Santa Igreja louva teu grande fervor. Eis aqui teu povo, nosso padroeiro, vai ao mundo inteiro, Salvador Jesus. Santo Antônio, Pai dos nobres e de todos que têm nobre coração. Santo Antônio dos milagres, rogai a Deus por nossa conversão. Antônio
Deus por nossa conversão. Santo Antônio dos milagres, rogai a Deus por nossa conversão. Viva Santo Antônio! Viva! Viva a comunidade em festa! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, para bem celebrarmos, peçamos perdão a Deus pelas nossas faltas. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristi eleison, 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 Cristi eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Águas louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá
e teu Cordeiro Santo nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos adoramos humildemente e vos agradecemos pelo modelo perfeito de seguimento de Jesus Cristo que nos deste em Santo Antônio. Na verdade, realizastes grandes coisas em favor do vosso povo, pela palavra e pela vida do glorioso Santo de Lisboa de Pádua e do mundo inteiro, e especialmente o povo brasileiro. Nós vos louvamos e agradecemos, porque nos deste Santo Antônio como amigo e intercessor em todas as nossas necessidades espirituais e temporais, e como exemplo a imitar. Abençoai a nossa novena e fazei que participemos plenamente da ceia da Eucaristia, que Santo Antônio celebrava com tanto fervor, que sejamos alimentados com o pão da palavra do vosso Filho, com que ele alimentava os corações famintos da verdade que liberta, e com o pão da Eucaristia, com que Santo Antônio fortificava a fé dos irmãos e os levava a repartir o pão com os que não o tinham. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando andarás marcando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, sigam. Mas se for Baal, siga a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Dei-nos 2 novilhos, que eles escolham um novilho, e depois de cortá-lo em pedaços, coloque-nos sobre a lenha, sem pôr fogo por baixo. Eu preparei depois um outro novilho, e colocarei sobre a lenha, e tampouco lhes poreis fogo. Em seguida invocarei o nome do Senhor, e o Deus que eu vi enviar fogo entre o Deus verdadeiro. Este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: Ótima proposição. Elias disse então ao profeta de Baal:
Escolhei-vos um novilho e começais, pois sois maiorias, e invocai o nome de vosso Deus. Mas não lhes ponha fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado, e prepararam-nos, e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma, e ninguém que respondesse. E dançava ao redor do altar que tinha levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto, pois, sendo um Deus, tenho suas ocupações. Porventura, ausentou-se, ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que o acorde. Então Elias gritava ainda mais forte, e retalhava-se segundo o seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passando o meio-dia, entraram em transe, e até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouvia voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todos os povos: Aproxima-os de mim. Todo o povo veio para perto dele e fizeram o altar do Senhor, que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, e a quem Deus tinha dito: Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez de conter 2 medidas. Senhor fez em redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou sobre a lenha. E disse: Enchei 4 talhas de água e derramaste sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez. Eles assim fizeram uma segunda vez, e acrescentou ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar, a água e o rego ficou completamente cheio. Chegando a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Israel, mostrai hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu és Deus, e tu que converte os corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. Guardai, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor somente
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. Multiplica, no entanto, suas dores. Os que correm para os deuses estrangeiros, seu sacrifício sanguinário não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. O Senhor sois minha herança e minha taça. Meu destino estará sempre em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho o meu lado, não vacilo. Guardai, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. Vós me ensinarás vossos caminhos para a vida. Junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. Aleluia, 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 aleluia. Fazei-me conhecer vossa estrada, vossa verdade me orienta e me conduza. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto,
Quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus aqui presente, celebrar o nosso padroeiro é celebrar novamente a vida. A festa do padroeiro nos traz vida, nos traz ânimo, nos dá uma nova esperança. Quantas pessoas que há algum tempo não participava, não via a igreja e durante a festa esteve aqui presente, reanimou, reviveu. É como uma roseira em pleno verão, na escassez de água, que a água é ali contadinha e não é o suficiente para ela, então ela vai murchando, vai perdendo o seu brilho, a sua beleza. Quando chega o bom inverno e volta a regar ela como deve ser, ela volta a florescer com belas rosas. Assim é a festa do padroeiro. 4, 5 meses depois começa a esfriar. Aquela grande quantidade já não vem mais, já vai começando a esquecer. Mas quando a festa vai se aproximando, já começa, as reuniões já começam a chegar. E na festa, chega. Por isso que nós fazemos todos os anos a festa. É o gás para continuarmos o ano seguinte. Para revivermos a palavra. Para revivermos o amor de Deus. E por isso que escolhemos um padroeiro. Cada comunidade tem o seu, aquele que mais se identifica. E não poderia ser realmente diferente aqui em Lagoa Dantas. Uma comunidade ativa, participativa. A primeira vez que vim celebrar, que eu fiquei meio que espantado de quanta gente que comunga, nem na matriz. E realmente, então, Santo Antônio faz jus, porque pregou o Evangelho com amor. Evangelizou como deveria ser, como nos manda o Evangelho de hoje, sem tirar nem uma vírgula, sem acrescentar nenhuma vírgula, como deveria ser. E por ele, muitos descrentes, muitos ateus passaram a crer no Evangelho, como vimos também no livro de Reis. Os deuses do Egito e o Deus do povo de Israel. O povo egípcio tinha um Deus para cada situação. O povo de Israel é um Deus para tudo. Nós só temos um Deus que supre as nossas necessidades, que são tantas. E o povo egípcio não acreditava no nosso Deus, porque éramos um povo simples, humilde, um povo pobre. E para eles, Deus não tinha pobre. Deus não gostava dos pobres, era só os ricos. Era só o imperador, era só os governadores. E aí então o nosso profeta diz, então vamos fazer um teste. Vamos fazer um sacrifício. Vocês fazem para o Deus Baal de vocês e eu faço para o nosso Deus. O Deus que for chamado, ouviu o clamor e de lá mandar o fogo, é o Deus verdadeiro. E façam vocês, porque são maioria. Eu sou um profeta para todos, vocês têm mais de 400, então façam. E aí realmente eles fazem. E faz todo aquele ritual, e começa de manhã e vai até a tarde, e nada acontece. A carne já começa a apodrecer. Então desistem. E aí chega a vez do Deus de Israel. Faz tudo como eles fizeram e ainda um pouco mais. Manda encharcar a lenha com água. 1, 2
de nós consegue acender uma fogueira dentro da água? Ninguém, não é? Com certeza o povo egípcio ali já estava dizendo, então é louco. São um bando de loucos. E então ele diz, o Deus de Israel, mostra que é por ti que eu faço essas coisas. E Deus vem e manda o fogo, apaga a água, queima a lenha. E naquele momento, o povo egípcio que ali estavam se curva diante do nosso Deus. Acredita que realmente o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E nós não podemos ter dúvida desse nosso Deus que seguimos, que vivemos, que comemos, que caminha junto conosco. Como Santo Antônio não teve. A fé de Santo Antônio foi a fé que Jesus pediu que nós tivéssemos. Por isso que ele realizou os milagres em vida, porque tinha fé. Então ele dizia, eu quero que você cure. Você era curado. A fé. Acreditava firmemente em Deus. Ainda nos falta esta fé. Ainda nos falta acreditar desta forma. Nós sabemos que temos esse Deus. Nós sabemos que esse Deus nos fez, que esse Deus cuida de nós, mas ainda nós colocamos por quê? O será. Por quê aconteceu comigo? Por que estou passando por isso? Será que eu consigo? Será que Deus me ouve? Será que Deus caminha comigo? Então a nossa fé ainda não é a fé de Antônio. Ainda não é a fé do profeta. Ainda não é a fé que Deus e Cristo nos pediu. Nós ainda estamos na fé de Tomé, né? Que Tomé diz, só vendo para crer. Contaram a Tomé que viram Jesus, mas ele não acreditou. Só acredito se eu ver. E nem eu vendo, eu acredito, nem tenho que tocar. Então Jesus disse, toca, vem aqui. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que a nossa fé, queridos irmãos, querido povo de Deus, diante das graças do Cristo, diante do nosso padroeiro Santo Antônio, possa se fortalecer, possa se tornar uma fé viva. E o será desaparecer do nosso meio, entre eu e Deus, entre nós e Deus. Enquanto este será estiver presente, nós não estaremos realmente firmes em Cristo. Nós não estaremos realmente comungando verdadeiramente o Deus vivo. Ainda vai haver uma pontinha de dúvida, como aquele ateu que conversa com Antônio, e que Antônio também dá demonstração de que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus de todos e de tudo. Ele faz também, como o nosso profeta de hoje, um trato, um pacto com o homem. Vamos ver o que é que o seu jumentinho vai fazer. Se vai querer o seu peixe de capim verde ou se vai querer Jesus. E o jumento passa dias e dias com fome, mas na hora que Jesus vem, ele deixa de ir para o capim que tanto está querendo, porque com certeza a fome está maior, e vai para Jesus. Porque é Jesus que nos alimenta para sempre, eternamente. Se nós escolhermos o pão que é Jesus, jamais iremos ter fome. Mas quando nós escolhemos o pão do mundo, a broa do mundo, o bolachão do mundo, comemos agora, daqui a pouco estamos de novo caindo de fome. Porque o mundo não sacia a nossa sede de Deus. O mundo não sacia as nossas necessidades. Ele apenas maquia. Ele apenas nos dá um ar de grandeza, mas nos tira. Quem nos dá realmente a grandeza é Deus, é Cristo. Por isso que ele hoje também nos diz que não veio para abolir profetas, para abolir a lei, mas para se fazer cumprir. Porque na época se cumpria errado. Aqueles que se diziam sábios,
líderes do povo aproveitavam da lei para pisar, maltratar, tirar proveito do povo. Então Cristo vem para se fazer cumprir. E cumprir a lei de Cristo não é fácil, não, é difícil. Porque é na verdade. E tem momentos que a verdade dói. Tem momentos que a verdade faz perder amigos. Faz a família ficar intrigada um com outra. Porque prefere viver na mentira. Porque prefere maquiar aquela dor. Mas o Cristo era justo, verdadeiro. E é esta verdade que nós devemos ter para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa casa. Por mais difícil que seja a verdade. Quem anda com a verdade entra em todo lugar. Mas quem anda na mentira, um dia cai. Como diz o ditado, a mentira tem a perna curta. E com a perna curta, se for correr, cai. Não é? Então, que andemos na verdade. Que andemos em Cristo. Que anunciemos realmente o que Ele nos mandar dizer, não o que nós queremos dizer. Porque a nossa vontade é diferente da vontade de Deus. A nossa vontade nos manda realmente ir para o pão do mundo. E Deus nos manda para o pão que é o próprio Cristo. A nossa vontade nos manda ir para a festa. Nos manda ficar em casa assistindo a novela, enroladinho nesse frio. Mas Deus nos manda vir, ouvir a tua palavra, se alimentar do teu corpo. E nós temos que cumprir esta vontade de Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Deus nos fala, queridos irmãos, queridas irmãs, a todo momento. Só que nós estamos com o nosso coração, com a nossa mente preenchida das coisas do mundo e às vezes não ouvimos. Passa despercebido. É preciso estar em oração. É preciso estar em sintonia com Deus. E todos nós passamos por esses momentos de ficar afastados de Deus, podemos dizer, não só a assembleia, mas o padre, o bispo. Um exemplo grande nós temos o milagre de Juazeiro. E quando começa a se propagar, o bispo vem para analisar. Só que ele não vem de coração, ele já vem com ódio, com raiva. Porque um padrezinho do interior, do nada, ficou famoso. E o milagre naquele dia não acontece. E aí a beata diz, Jesus manda dizer que o milagre hoje não aconteceu, porque o bispo não está em estado de graça. O coração dele naquele dia não estava em Cristo, estava no mundo, estava na inveja, porque ele realmente estava com inveja. Mas por ele ser a autoridade maior, abafou, tentou esconder, mas o que é de Deus é visível e tornou-se o que é hoje. E a igreja hoje reconhece que errou, reconhece que ouviu o bispo, mas não ouviu a serva humilde, a pobre que era usada por Jesus. Muitas vezes nós assim também fazemos. O nosso irmão que é humilde, um simples trabalhador da roça, sem conhecimento das letras, das leis, nós não damos a importância. Mas aquele que chega de lá, o grande, o poderoso, o deputado ou o prefeito, aí sim nós abrimos as portas, fazemos a festa, entregamos tudo. E ele só nos quer enrolar, só nos quer enganar. São os faraós do Egito, são os governadores do Egito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para não ser enganado, para não se deixar levar por as coisas que este mundo tenta nos colocar, é preciso estar em estado de graça. E para estar em estado de graça, viver em oração. Orar. Orar sempre,
de manhã, meio-dia, à tarde, à noite. Precisamos resgatar a nossa oração. A nossa vida está tão corrida, estamos tão atarefados, que tem dias que não rezamos. Muitos de nós. Amanhece e anoitece, e nenhuma Ave Maria lembra de rezar. Só no momento que começam as dores, apertar, as dificuldades, as coisas não dão certo, aí, oh meu Deus do céu, por que estou passando por isso? Aí os porquês já começam. Reflita, por quê? Você pode ter o melhor alimento que tem neste mundo. Sua despensa pode estar completa. Se você não for para o fogo fazer, vai morrer de fome, não é? Se nós não seguirmos, se nós não vivermos o nosso Deus, Ele estará ao nosso lado, mas não vai poder fazer nada porque eu não quero. Não é Ele que não quer, sou eu que não quero, e Ele não nos obriga. Deus é diferente de Satanás. Satanás nos obriga, Satanás nos força, Satanás nos induz, mas Deus não. Deus disse: se você quiser, eu te dou. Peça, peça que eu te darei. Mas se nós não pedimos, se nós não fazemos por onde, a graça passa e a vida termina sem que nós cumpramos a missão que Deus nos confiou. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta festa que se inicia hoje, que se termina hoje, vocês possam, a partir de amanhã, quando o Padre encerrar realmente, começar a viver a festa. Começar a pôr em prática tudo o que ouviram, que viram e vivenciaram durante essas noites. Está terminando a festa aqui na igreja, mas vai começar na vida. Vai começar em casa, vai começar em toda a comunidade. Aqui é uma preparação, é um retiro. É se fortalecendo na oração, é se fazendo em estado de graça. Para daqui a pouco fazer cumprir a palavra do Senhor, do jeito que Ele nos diz, do jeito que Ele nos pede, não do jeito que nós queremos. Sejamos cada vez mais fortes na fé. Tenhamos uma fé viva em Jesus Cristo, nesta Eucaristia, que é frágil, fina, pequena, mas que tem uma força imensurável, mas que tem um poder avassalador e que abala os infernos e que estremece os infernos. Que a Eucaristia, que é o próprio Cristo, possa santificar as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Passamos as nossas preces em forma de ladainha. Santo Antônio, rogais por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogais por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, Intercedei, pelo povo abandonado, intercedei, para sermos mensageiros
Intercedei, Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, Intercedei, pelos pobres e doentes, intercedei, pelos tristes e abatidos, intercedei, pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. para o mundo ser mais justo, Intercedei, pela paz da humanidade, intercedei, para sermos mais fraternos, intercedei, pelos nossos sacerdotes, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Bondoso Santo Antônio, sempre pronto a interceder por vossos devotos em suas dificuldades, socorrei-nos nas presentes necessidades. Estendei vossa mão a quantos estão atravessando tribulações e perigos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Oremos. Olhai, Senhor, com bondade nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecidos, elevemos nossos louvores ao Pai, que com braço forte conduziu o seu povo e continua com a luz do seu Espírito a acompanhar a igreja peregrina neste mundo. Bendito e louvado seja Deus Pai, que tanto amor demonstrou por todos nós.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Elevemos ao Senhor o nosso louvor. E a nossa alegria e salvação. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo que fizeste no meio de nós, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos deste como imagem viva do vosso amor e de vossa bondade. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Enviai sobre nós aqui reunidos o vosso Espírito, e dai a esta terra que nos sustenta uma nova face, que haja paz em nossas famílias e cresça em nossa comunidade a alegria de sermos vosso por Cristo nosso Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Pela palavra do Evangelho de vosso Filho, fazei que as igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade com o Papa Francisco e sejam sinais da presença do Cristo ressuscitado. Tornai esta comunidade cada vez mais sinal de vossa bondade e unida com a caminhada da Diocese, sob a orientação do nosso Bispo Vitor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz de Cristo e de todos os falecidos, cuja fé vós reconhecestes. Acolhei-os na luz da vossa infinita misericórdia. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Ó Deus, Criador do céu e da terra, os nossos louvores e as nossas preces cheguem a vós pelas mãos daquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cantemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o Rei, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja.
Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Senhor, fazei-me instrumento de voz. A vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, neste momento em que nos preparamos para receber Jesus, Jesus que nos alimentou com a sua palavra e que agora nos alimentará com o seu próprio corpo. É o Cristo que se faz alimento, pão da vida, o alimento que sacia a nossa fome eternamente. Ao recebermos o corpo de Cristo, também nos tornamos parte de Cristo, nos tornamos sacrário vivo de Jesus. Que ao fazermos esta infusão, possamos reconhecer a grandiosidade desta Eucaristia, o poder que Jesus coloca em nós, a confiança que Ele deposita em cada um de nós. Que ao receber a Sagrada Eucaristia, possamos nos tornar discípulos, apóstolos de Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus que tanto nos amou, Jesus, Maria e José, Nossa família vossa é. eis aqui Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha
sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação, eu me esqueci de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. E quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação, eu me esqueci de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a vossa messe é grande e precisa dos operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários.
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para os avisos e agradecimentos. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas já no 9º dia da nossa festa, né? Graças a Deus. Queremos agradecer primeiramente a Deus e ao nosso glorioso padroeiro Santo Antônio, porque se estamos aqui essas 9 noites perseverantes, é porque foi Deus que permitiu. Sem a permissão dele, nenhum de nós estaria aqui, não é verdade? Então, graças a Deus que estamos aqui. Agradecemos também a nossa comunidade Lagoa Dantas, que está se fazendo presente todas as noites perseverante. Então, nosso muito obrigado à comunidade Lagoa Dantas. Então, uma salva de palmas para nós. Agradecemos também as comunidades convidadas da noite, Lagoa Grande e Pedras Grandes. Vamos lá, me lembrando as comunidades que se faz presente. Sítios Novos está aí? Sítio Óleo. Pedrinhas. Pedras Grandes, já foi fala, né? Cruz do Homem. Lagoa do Rancho. Vai dizendo aí, quem tem aí? Porto da Folha, tá? Lagoa Dantas. Falta alguma comunidade? Olha aí, me lembre, viu? Santa Rosa. Se faltar, dá um grito aí, pra gente falar. Então, a vocês, um muito obrigado. Agradecemos também aos leitores da noite. Agradecemos também a nossa coroinha. Para eles, uma salva de palmas. Agradecemos aos músicos que se faz presente mais uma noite na nossa festa, que vem animar a nossa festa, que vem abrilhantar. Então, para eles, uma salva de palmas. Agradecemos também as meninas que hoje se disponibilizaram a ir cantar no carro de som, né? Graças a Deus fizemos a procissão, então o nosso muito obrigado. Agradecemos também ao rapaz que veio de Lagoa do Rancho, disponibilizou através de compadre Flávio, nosso muito obrigado pela vinda de vocês através dele. Então, uma salva de palmas. Amanhã está falando um pouco pelo canal Força no YouTube. Então, amanhã já está no YouTube a filmagem, no Fusca Net. Quem quiser acessar no YouTube, acesse, siga lá e dê o likezinho. É assim? E vem amanhã filmar a encerração. Então, agradecemos também a todos os doadores da nossa quermesse, aqueles que compram também nos ajuda a nossos gastos. Então, para vocês, doadores e compradores, uma salva de palmas. Agradecemos também a você, Wagner, ao ministro da noite, que se faz sempre disponível, né? Hoje de manhã, quando a chuva bateu, eu pensei, será que Wagner vai atravessar o riacho novamente? Porque o ano passado atravessou com água pelo joelho, não foi? Na noite. Lá em cima. Foi. Então, o nosso muito obrigado. Se sinta em casa. Sempre seja bem acolhida aqui na nossa comunidade. Sempre volte sempre. Não esqueça da nossa comunidade. Estamos à disposição no que precisar.
Então, nosso muito obrigado. Para ele, uma salva de palmas. Também quero acolher hoje também o coordenador e a coordenadora do curso bíblico que estão aqui presentes, se fazendo presente. Então, para eles, uma salva de palmas. É Dilma e Alexandre. Então, a programação de amanhã, teremos ofício às 5 horas da manhã. Quando for 4 e pouquinho por volta, a gente está aqui. Se Santo Antônio interceder e deixar, Jesus Cristo deixar, a gente vamos fazer a procissão encaminhada por Lagoa D'Anta. Mas só se ele deixar, porque o ano passado não permitiu. Na hora da procissão, chuva bateu, que nós não teve como ir. Até às 6 horas da noite foi muita chuva, não fez. Mas na Santa Missa ele deixou tudo estiadinho, certo? Então, aí sejam todos convidados para o nosso dia festivo amanhã. Cada um venha e traga mais um, mais dois, a família inteira, os amigos, a comunidade de outros lugares, que venham todos. Amanhã, todas as comunidades se façam presente aqui. É o nosso convite de amanhã. Boa noite a todos e todas. É com grande alegria imensa, né, de a gente ver a nossa comunidade, a nossa capelinha repleta de pessoas assim. Então, aqui não foi lembrado, mas vou lembrar agora, os nossos eternos namorados, que hoje é o dia dos namorados. Ali está a minha eterna namorada, e cada um que está aqui com seus eternos namorados. Se não estiver, mas está diante de Deus, também é eternos namorados. Então, hoje é o dia para os eternos namorados e namoradas. Uma salva de palmas, né? Então, eu quero agradecer de especial a nossa comunidade Lagoa D'Antas, que se fez presente na procissão, todos os motoqueiros e motoristas que fomos e lá encontremos a comunidade Lagoa Grande com um sorriso, com o coração aberto para nos acolher. Meu muito obrigado à comunidade Lagoa Grande por acolhida. Muito bela. Lembro aqui das pessoas que estão à frente lá, que não está presente Dana Luísa, que está operada, mas o coração dela estava lá, porque ela tinha conversado com o pessoal e conversou comigo também. Na pessoa de seu Zé Erisvaldo, que está representando, de Josimaro, que quando eu conversei com ele, vi ele em Sítios Novos e pedi a ele que ele nos ajudasse lá, ele deu seu sim. Estou à disposição, com certeza estarei junto com vocês. E fez bonito. Meu muito obrigado a cada um de vocês da comunidade Lagoa Grande. Para vocês uma calorosa salva de palmas. Que Deus abençoe grandemente, né, a comunidade lá de Lagoa Grande, porque fomos bem acolhidas. Temos, como já foi falado, né, o carro de som das meninas, mas também um rapaz que veio, né, de lá, se disponibilizou e veio para cá de Poço Redondo. Foi uma doação da prefeita Aline. Então aqui nós agradecemos desde já, né? Então que Deus os abençoe também a ele. E se eu estiver esquecendo de alguma coisa, que alguém lembre. Também André, né? André, que foi a pessoa responsável de conduzir Santo Antônio no carro dele. Quase que Santo Antônio vira, mas não virou. Então, foi e voltou em paz, na graça de Deus. Está ali a imagem de Santo Antônio. Que Deus abençoe também ele. E abençoe a todos que vieram de Lagoa Grande para cá, nos acompanhando, os que foram, né? Que Deus os abençoe grandemente. Ele está nos abençoando com muita chuva, um inverno bom, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Então, uma boa noite e uma calorosa salva de palmas para todos.
Então, Vaguinho, a gente preparou uma pequena lembrancinha para você. É pequenininha, mas é com muita alegria que a gente dá para você, certo? Então, leve essa lembrancinha com muito amor, com muito carinho da nossa comunidade Lagoa Dantas. É pequeno, é no coração. Será que sai? Torna-se grande. Vai sair do canal. SBT, viu? Essa foto aí vai carregar. Não? Eu também agradeço, né, o convite, a confiança. Agradeço a Deus por me conceder esta graça de poder estar aqui, de poder partilhar com vocês. E Ele possa nos conceder muitas outras festas cada vez melhor. Como está nos concedendo um bom inverno, como eu estava falando ali fora. Nem de mais e nem de menos. Né? De mais mata a roça, de menos também mata. Então está realmente no jeito certo para que tenhamos uma boa colheita. Colheita na roça, colheita na igreja. Né? A partir de amanhã, depois da missa, vocês vão começar a colher, como eu tinha dito. Colham com responsabilidade, colham com amor, com carinho, que é o alimento para o ano todo. É como nós guardamos o feijão, como nós colhemos o milho para o ano todo, assim também é a colheita da festa. É o alimento do ano todo. E durante todo o ano possamos viver em missão, anunciando a palavra, anunciando a boa nova, sem tirar e sem acrescentar, como tem que ser. Oremos. Santo Antônio, vós sois um grande amigo de Deus. O mundo inteiro vos venera como santo que vivia intimamente com Deus. Vós fostes um grande pregador e missionário de Cristo aos homens. Muitos corações sedentos de Deus ouviram sua voz e vossas palavras. Queremos contar com a vossa proteção nas aflições e necessidades de nossa vida. Livrai-nos das adversidades e protegei-nos das doenças do corpo e da alma, para que nós também possamos imitar. Ajudai-nos a viver conforme o vosso modelo e levar aos irmãos e irmãs a mensagem do Evangelho e o amor de Cristo. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor volte para nós o seu rosto. Amém. E nos dê a sua paz. Amém. Abençoai-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva as comunidades reunidas! Viva o povo de Deus! Viva os motoristas! Viva os motoqueiros! Viva Santo Antônio! Viva o nosso padroeiro! Viva Nossa Senhora! Cristo vive! Cristo reina! Cristo impera! Viva Jesus Cristo! O de Santo Antônio, o servo do Senhor, a Santa Igreja louva teu grande fervor. Eis aqui teu povo, nosso padroeiro, ganha o mundo inteiro, Salvador Jesus. Santo Antônio, Pai dos pobres e de todos que têm nobre